porque a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência divulgou um manifesto contra o projeto de lei que muda as regras sobre o licenciamento ambiental e que será votado pela Câmara. A gente tem falado sobre esse assunto aqui diariamente também. O manifesto destaca aqui, abre aspas, este PL representa o mais grave retrocesso ao sistema de proteção ambiental do país. Ele fragiliza as regras e mecanismos de análise, controle e fiscalização e ainda ignora solenemente o estado de emergência climática em que a humanidade se encontra e o fato de que 4 biomas brasileiros estão muito próximos dos chamados de pontos de não retorno. Fecha aspas. A nota ainda destaca que a aprovação do projeto é incompatível com os compromissos assumidos pelo Brasil no Acordo de Paris e que, se aprovado, o Poder Legislativo colocará em dúvida o papel de liderança do Brasil sobre as mudanças climáticas. Isso às vésperas. Paulo Artacho, que é professor da USP e porta-voz do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudança do clima. Paulo, obrigada pela sua presença aqui na Globo News. Boa tarde. Começo te perguntando, então, sobre o manifesto, né, sobre essa articulação, melhor falando, de vocês junto à sociedade, para tentar impedir a aprovação do que, ao que tudo indica, será aprovado pelo Congresso. Boa tarde, sempre é bom falar com vocês, gente, seus telespectadores. Esse projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional, basicamente modifica para pior, na visão da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, todos os processos de licenciamento ambiental em nosso país. O licenciamento ambiental é um instrumento que o Estado tem para proteger os bens que são públicos, né? Nosso sistema hidrológico, nossas florestas, a poluição do ar e vai por aí afora. O projeto de lei introduz, por exemplo, a questão do licenciamento, autolicenciamento ambiental. O próprio poluidor declara se ele vai ter algum impacto ambiental ou não, e nós acreditamos que isso é inaceitável num Estado moderno, isso é inaceitável para a sociedade brasileira. Tem um outro ponto, professor, que o texto ele não prevê medidas de prevenção, assim, mitigação e compensação de impactos ambientais ou de controle do desmatamento de terras indígenas e quilombolas. Além dessa questão do autolicenciamento, que talvez seja a mais grave de toda a discussão, tem esse ponto também. Queria que o senhor analisasse ele e apontasse outros pontos considerados nefastos nesse projeto de lei. Então, veja bem, esse projeto de lei, entre outras coisas, pode aumentar significativamente as emissões de gás de efeito de estufa no Brasil, ao permitir, por exemplo, que estados e municípios aprovem projetos de interesse de um particular político numa determinada região que possa aumentar, por exemplo, o desmatamento em municípios da região amazônica, do Cerrado ou do Pantanal. Quer dizer, o projeto de lei, ele fragiliza os instrumentos que a sociedade brasileira tem para se proteger de grandes projetos poluidores, né? Então, isso é um risco que nós acreditamos que a sociedade brasileira não deve tolerar. Tem uma questão também relacionada ao uso da água, né? Isso, esse é um ponto absolutamente crítico. A questão da água no Brasil está se tornando muito crítica pelas mudanças climáticas, que está fazendo com que a precipitação no Cerrado, no Brasil Central, esteja se reduzindo drasticamente. Isso indica que conflitos pelo uso da água, por exemplo, entre projetos industriais para irrigação do agronegócio ou fornecimento de água às nossas cidades, pode trazer conflitos muito importantes. Então, isso hoje é julgado por comitês de bacias, baseados em critérios técnicos, científicos, não baseados nos interesses comerciais de um ou outro particular empresário. Então, isso coloca em risco o uso mais racional dos recursos hídricos do país, que vão se tornar cada vez mais escassos, e nós vamos precisar, na verdade, aprimorar
os instrumentos de administração do uso da água, ao invés de simplesmente enfraquecer esses mecanismos para a sociedade como um todo. Isto é um ponto muito crítico desse novo projeto de lei. Então, olhando por vários aspectos, né, que o senhor coloca aqui para a gente, do licenciamento, de medidas, da ausência de medidas de mitigação, eu abri a entrevista falando que esse projeto deve ser aprovado. Tem uma maioria do Congresso que entende, ainda tem uma visão antiga em relação ao meio ambiente, encara o meio ambiente não como um ativo ao crescimento econômico, mas como um empecilho ao crescimento econômico. É uma visão super atrasada, mas enfim, é o Congresso que é responsável por fazer lei e deve aprovar. O que vocês podem fazer a partir dessa provável aprovação? Olha, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência tem a obrigação para com a sociedade de alertar a sociedade de projetos de lei, que esse não é o único, diga-se de passagem, né, que prejudicam os interesses da sociedade como um todo, em nome de favorecer os interesses de muitos poucos empresários que não enxergam o meio ambiente como um bem público e que, na verdade, se apropriam do meio ambiente e dos serviços ecossistêmicos para o seu próprio lucro. Isso, numa sociedade moderna, como a gente espera que o Brasil se torne, deve ser inaceitável para a sociedade como um todo. Vamos esperar para ver como o projeto vai ser finalmente aprovado ou não. Vamos ver os termos dessa aprovação e, com isso, nós vamos analisar as próximas etapas, o que não exclui, por exemplo, um questionamento jurídico sobre este projeto de lei em vista da Constituição brasileira, que entende o meio ambiente como um bem comum, e não de um ou dois fazendeiros, um ou dois industriais, um ou dois companhias mineradoras. Então, esse é um ponto crítico, mas a nossa obrigação atualmente é alertar a sociedade que está contida nesse documento. Entendi. Então, quer dizer, pode ter até um questionamento sobre a constitucionalidade da matéria, pensando no coletivo, né, no Brasil como um todo, e constitucionalidade a gente está falando de STF. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Sim. Professor, agradeço muito a presença do senhor aqui na